Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 45 do estudo de Espiritismo, nível básico. Nessa sequência de vídeos, a gente leu o Livro dos Espíritos. Esse livro aqui aparece aqui do lado. Foi o primeiro livro compilado por Allan Kardec. Foi o primeiro livro que Kardec montou e nos entregou como sendo ali os fundamentos da doutrina espírita. É um livro de perguntas e respostas e toda aula, a gente lê um conjuntinho de perguntas. E começamos naturalmente na aula 1. Na aula 1 a gente fala sobre o que é espiritismo. Então, se você está começando agora, é muito recomendável que você faça a aula 1. O que é o espiritismo? Que conta um pouquinho da história do espiritismo, fala dos conceitos fundamentais do espiritismo. E depois, na aula 2, a gente fala sobre Evangelho no Lar, também uma aula imperdível, muito, muito importante todo mundo, fazer o Evangelho no Lar para manter a sua vibração, manter a vibração da sua casa, manter a paz dentro da sua casa. Então, assista essas aulas, é muito bom, tá? E, se possível, faça as outras na sequência, todas elas. Bom, bora lá então. A gente lê o Livro dos Espíritos e, além de ler o Livro dos Espíritos, a gente lê o Sinal Verde também. O Sinal Verde de abertura, faz a abertura com uma página pequenininha do Sinal Verde e aí faz uma compreensão. Essa compreensão a gente tira os ensinamentos para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. O Sinal Verde para a gente ali é um passo de reforma íntima que a gente dá a cada dia. É um livro muito legal também, muito bacana para você ter em casa e fazer de abertura do teu Evangelho no Lar, né? Muito bem, vamos lá então. Do Sinal Verde hoje, a gente vai ler uma página chamada Divergências. E depois vamos para o Livro dos Espíritos, vamos para o capítulo 8, começando o capítulo 8. Vamos falar sobre da emancipação da alma, ou seja, momentos em que a alma se desprende do corpo. Bora lá. Então vamos para o Sinal Verde agora, a leitura do Sinal Verde, a página Divergências. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e, por isso mesmo, guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer à base de entendimento fraterno. Sim. Polemicar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos, na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas, se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Então falamos sobre divergências aqui, né? Uma página do André Luiz muito bonita e rápida aqui sobre divergências e o que a gente tira daqui, né? Vamos pensar agora os aprendizados, né? Ele começa falando aqui, lembrando que as pessoas são diferentes, né? E aí eu acrescentaria aqui o seguinte: sim, são diferentes, pensam diferentes, né? Aí puxando para a doutrina espírita, como nós acreditamos, como nós já temos lido aqui no Livro dos Espíritos.
São diferentes, estão em níveis diferentes de aprendizado. Pode ser que o irmãozinho esteja lá em cima e você está aqui embaixo. Ou ao contrário, não é? Por isso temos que compreender, está todo mundo evoluindo, todo mundo subindo os degraus. Esse é um aprendizado para se ter. Então, nada de machucar, nada de ferir, nada de falar aquelas palavrinhas do tipo, você não está vendo, isso está errado, né? Aí geram polêmicas, geram divergências. E aí vem aquilo também que a gente já falou em outras aulas anteriores, que é, olha, todo mundo tem o seu tempo. Todo mundo tem o seu tempo de aprendizado. Então, muitas vezes, um aprendizado que você já fez, o irmãozinho pode estar ainda subindo os degraus. Se for permitido, ajude, lógico, sem dúvida, sem dúvida. Mas criticar por criticar, criticar para colocar para baixo, para puxar uma discussão, aí não. Aí a gente para e para de ser ajuda, passa a ser colocar para baixo, passa a ser pisar em cima do irmãozinho que está subindo os degraus da escada. Bom, outro aprendizado importante, que não está no texto, mas que a gente fala constantemente sobre isso, falamos que todo mundo tem o seu tempo. Mas todo mundo também tem o seu caminho, tem a sua necessidade de passar por uma dificuldade para compreender. Muitos aprendizados, muitas compreensões de problemas só se fazem passando, o próprio ser passando pelo problema. Então, não adianta, às vezes, ficar dizendo não é assim, não é assim, não é assim. Aí é que a pessoa quer seguir no caminho dela, de tanto que você insistiu. Então, às vezes, a gente fala, a gente orienta, a gente tenta dar uma orientação, justifica. Às vezes não consegue, e aí tem que compreender, tem que saber parar, para não gerar discussões mais acaloradas, tem que saber parar e permitir que o irmão, então, faça o caminho de sua escolha. Você fez a sua parte e ele vai seguir o caminho dele, sem problema nenhum. Se errar, ele vai perceber, vai fazer o aprendizado, vai dar 2 passos atrás e vai seguir no caminho correto. Ou não, pode ser que muitas vezes ele esteja no caminho correto e você está no caminho errado, achando que ele não deve ir pelo outro lado ou que ele não deve fazer alguma ação que ele está procurando fazer. Pode ser que ele esteja certo, pode ser que o caminho certo seja o dele, ou pelo menos seja certo para ele, ou seja, ele tem que passar por aquilo. Está até escrito e definido por ele na espiritualidade que aquele é o caminho dele. Temos que respeitar e deixar o aprendizado ser feito. Afaste sempre as palavras agressivas, como disse André Luiz aqui. Palavras agressivas que jogam o outro para baixo, né? A gente sempre tem 20 maneiras de falar a mesma coisa. Pelo menos 20 formas de falar a gente vai encontrar. Tem aquela que joga para baixo, que derruba, que pisa. Tem aquela que sacode, que deixa a pessoa irritada. Né? Tem uma que joga para baixo, que humilha, que joga, pô, você não está vendo isso e tal. Tem a outra que é para bater, né? Parece que você quer bater no indivíduo, né? E tem as mais carinhosas, naturalmente, que é as que a gente tem que sempre procurar. Sempre antes de falar, usar o racional, usar o pré-cortex, a parte nossa do raciocínio. Não deixar sair as palavras de forma automática. Sempre falamos isso aqui, né? Porque muitas vezes, quando você deixa o improviso agir e as palavras saírem automaticamente, né, do seu subconsciente, pode ser que não estejam nem saindo do teu subconsciente. Pode ser que aquelas palavras não sejam nem suas, né? Estão ali soprando como intuição para você falar qualquer coisa e isso não é bom. E aí acaba gerando os problemas. Então, um conselho, para evitar, inclusive, divergências, que é o nosso assunto aqui hoje, evite o improviso nas palavras, muito menos nos pensamentos. Pensamentos, veio um pensamento ruim para falar alguma coisa, descarta aquilo.
sempre com o Evangelho de Jesus na mão, olhando e analisando. Jesus faria isso? Está no Evangelho de Jesus? Alguma pessoa, eu vou machucar alguém? Eu vou ferir os sentimentos de alguém? Como é que eu posso falar isso de uma forma que não machuque? Ah, dá trabalho. Ah, vou ter que ficar pensando antes de falar. Tudo eu vou ter que ficar pensando. Então, esse é um mal da nossa sociedade, cada vez mais moderna, cada vez mais digital, mas cada vez mais quer improviso, quer falar as coisas de primeira, quer escrever e a mensagem chega lá rapidamente, né? Não misturando as coisas, a velocidade no transporte da informação é bom, é positivo. O que não é positivo é você querer fazer a mesma coisa com o subconsciente e o teu racional. Assuma sempre o controle dos teus pensamentos e do que você fala, o que você deixa passar depois dos pensamentos. E isso vai evitar muitas divergências. Bom, André Luiz ainda comenta aqui, olha, geralmente nunca se discute com estranhos, é verdade, né? Na rua a gente, por muitas vezes a gente ignora, segue em frente, né? Vale a pena a gente discutir, então, com quem vive ao nosso redor, né? A nossa família, ou até trabalho, que também convive todos os dias conosco, né? Sempre tem uma maneira de você colocar os argumentos de forma clara, tranquila. E o grande segredo é como se comunicar, né? Como divergir sem ferir, né? Como é que a gente coloca o nosso ponto de vista sem machucar? Esse é o grande segredo, né? Você pode começar elogiando. Olha, é uma boa ideia, pode ser uma boa ideia, hein? Mas não seria melhor se a gente fizesse dessa outra forma? É diferente de você virar para a pessoa e dizer assim: não, 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 péssima ideia, isso aí não vai dar certo, péssima ideia, né? E a pessoa já bota um bloqueio e diz assim: não, ele nem parou para pensar, ele não está nem, né? E já bloqueia a tua posição, a tua contra-argumentação. Então, a gente deve sempre começar fazendo um elogio, começar fazendo fraternalmente aquele trabalho que a gente faz de inteligência afetiva constante, né? Tratando todo mundo que está ao nosso redor bem, elevando as pessoas. E aí depois dar pequenas sugestões de melhoria, ao invés de uma crítica, ao invés de uma divergência direta, né? Muitas vezes nesse momento, você consegue convencer a outra pessoa. Por quê? Porque você falou as palavrinhas mágicas, abre as portas do pensamento da outra pessoa, inclusive. Né? Muito bem. Eu acho que é isso, pessoal. Com relação aqui ao André Luiz, ao Sinal Verde de hoje, fechamos aqui. Vamos agora para um tema super bacana no Livro dos Espíritos. O tema de hoje é Emancipação da Alma, na parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 8. Começamos, então, Emancipação da Alma. E Emancipação da Alma, a gente vai falar sobre o sono e os sonhos. Né? A emancipação da alma é quando a alma se separa e se afasta do corpo material. Né? A alma, sabemos que alma, o termo alma, é o espírito encarnado. Foi como os espíritos passaram para a gente. Olha, podemos chamar a alma como sendo o espírito encarnado. Então é alma. Então, quando você fala emancipação da alma, é justamente o momento que ele se solta, né? E aí, nesses vários momentos aí que o espírito se liberta do corpo, né? Vamos falar hoje sobre o sono e os sonhos. O que é o sono, o que são os sonhos, né? Nas próximas aulas vamos falar sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Vamos falar sobre transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes. Vamos falar sobre sonambulismo, vamos falar sobre êxtase, vamos falar sobre dupla vista e depois resumo teórico do sonambulismo, do êxtase
e da dupla vista. Um tópico que ele resumiu aqui, os 3 anteriores. Bom, hoje o assunto é o sono e os sonhos. Vamos começar com a pergunta 400 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Resposta: é como se perguntasses se o encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Muito bem, essa foi a resposta da 400. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Essa foi a pergunta de Kardec. Resposta: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Muito bem, acho que não precisa de explicação, né? É um momento ali, então, do sono que a gente faz um desprendimento, como chamado também emancipação da alma, né? E aí o espírito ele consegue, então, ter contato no mundo espiritual. 402. Essa é uma pergunta pequena, mas a resposta é bem longa. Eu acho que vale muito a pena a gente ler, porque ela explica quase tudo sobre o sono. Bora lá. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, como funciona, né, essa liberdade do espírito durante o sono, né? E aí a resposta dos espíritos para Kardec. Pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro, adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em outra existência, ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Então o espírito se solta, se desprende, está em contato com o mundo espiritual, e no mundo espiritual ele pode, inclusive, voltar a mundos que ele tenha vivido no passado, né? Sejam mundos espirituais, níveis espirituais que ele tenha vivido, ou mundos terrenos aqui. Mas o fato é que ele se solta e ele vai para o mundo espiritual. E no mundo espiritual ele tem contato com outros seres espirituais, né? Naturalmente, quando nós voltamos, nós não lembramos de tudo, lembramos vagamente de coisas embaçadas, né? Diferente da visão do espírito na espiritualidade, tá? Na espiritualidade é visto com completa nitidez, com som, com tudo, né? E quando nós voltamos, muitas vezes não trazemos essa recordação toda, quando entramos na matéria. Mas eles devem falar mais sobre isso mais para frente. Continua a resposta. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos
muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Perguntam as crianças. Que são os sonhos? E não sabemos responder, dizem os espíritos aqui. E aí eles explicam. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto de seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham, mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando voltam, morrendo na terra. Ao mundo espiritual, ainda está esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então, o que eles querem dizer, olha, todo dia a gente passa como se fosse uma morte. Passamos ao mundo espiritual e depois voltamos ao corpo. E sempre ligados por um cordão. Eles devem comentar isso mais para frente. Continua. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas de perturbação, na incerteza de que tanto já vos falaram. Esses vão, enquanto dormem, ou a mundo inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração, àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto, com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm, que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Então é isso. Quando dormimos, vamos para o mundo espiritual. Se for um indivíduo muito ainda imperfeito, né? Um ser muito imperfeito, provavelmente vai para um local que depois ele vai se lembrar na forma de um pesadelo, um local ruim, desagradável, com angústia, com sofrimento, né? Se for um espírito que está ali no intermediário, né? Ele aí, ora ele pode ir para um local melhor, ora ele pode ter um pesadelo, né? E por aí vai, pessoal. Positividade e oração constante nos ajudam na hora do sono. E aí é comentário meu aqui. Continua. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação ao mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudesse eles ir retemperar-se
na fonte do bem, a fim de, igualmente, não falirem, quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Ou seja, aqui está todo mundo misturado, todo mundo tem bom junto com mal, mal junto com bom, médio junto com mal, médio junto com bom e tudo misturado, né? Pouquíssimos espíritos puros, pouquíssimos, né? Até porque, como já estudamos anteriormente, os espíritos puros são os mais elevados e não têm a necessidade de encarnar, a não ser que por missão, para trazer alguma missão. Mas o fato que ele comenta nesse trecho é que, olha, os espíritos, quando desencarnam, eles voltam normalmente de acordo com o seu nível. Eles dão um pulinho lá em cima. Se é um espírito elevado, ele volta a dar um pulinho lá em cima, dá uma respirada, uma suspirada, naquela tranquilidade, daquele ambiente que ele está acostumado no mundo espiritual, participa de palestras, participa de estudo, de aulas, né? Voltando então depois para a matéria e trazendo o aprendizado, o respiro, o entusiasmo, né, de vida, de renovado. Da mesma forma que o nosso corpo ficou aqui na matéria, se renovando, se reestruturando, tomando forças para seguir em frente. O espírito imperfeito, esse não. Esse vai para os locaizinhos ruins que ele costuma ir, costuma frequentar, né? Talvez com muita oração, com pedido a seu mentor e tudo, consiga se elevar um pouquinho e ir para regiões de estudo, de trabalho, para a elevação. E não fique misturado na espiritualidade. E possa voltar com calma, com paz de espírito, para um novo dia no plano material. O sonho é então a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que viste. Ou tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso. Acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertas. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tantos sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Pusilânimes tímidas, que não fortes, né? Fracas. Então seria isso. Então os espíritos maus, né? Os espíritos aproveitam para atormentar aquele ser que está meio perturbado e tudo, né? Se ele não sobe rapidamente, se ele fica por aqui e tal, meio perturbado, atormentado, vai acabar retornando com um pesadelozinho. Muito bem, em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando. Vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos, por exemplo, né? São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida, a que ainda há pouco aludíamos, ou seja, recordações da vida espiritual. E essa recordação, então, seriam esses sonhos tão especiais
como narram aqui os espíritos, Joana, Jacob, os profetas judeus, né? Adivinhos indianos e tantos outros, que conseguem um estado desse, assim, de um sono perfeito, né? Com uma elevação e afastamento completo da matéria. E aí, por fim, aqui ele fala: tratai de distinguir essas duas espécies de sonho, nos de que vos lembrais, do contrário, cairíeis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Então, o que ele está falando aqui, olha, cuidado. Às vezes, eu sonhei com isso, o que quer dizer? Será que isso vai acontecer e tal, né? E aí algumas pessoas ficam achando que porque sonhou vai acontecer alguma coisa desse tipo. Então, eles só falam aqui, olha, cuidado, né? Para que saibam distinguir essas duas espécies de sonho, nos de que vos lembrais, ou seja, quando lembrardes, né? Do contrário, cairias em contradições e em erros funestos à vossa fé, ou seja, erros contra a vossa fé. Muito bem, vamos agora, então, à pergunta 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Resposta: em o que chamas de sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então é isso, né? É como se a gente tivesse um grande filtro, né? E quando a gente vem atravessando para voltar para o corpo, vai deixando, e aí o corpo não permite recordar aquele tipo de lembranças, a não ser como uma intuição profunda dentro de nós. Questão 404. Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Resposta: os sonhos não são verdadeiros, como o entendem os ledores de buena dicha. Ledores de sorte, ledores de adivinhação de sorte, né? Continua, fora absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que, para o espírito, têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonhos aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo. Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília. Bom, então o que eles dizem aqui é, olha, os sonhos não são uma questão de leitura de sorte, né? Olha, quis dizer isso, quis dizer aquilo, e você tentar ficar entendendo na sua cabeça, né? Cuidado, sempre pensamentos positivos.
Lembre-se que se você tiver um sonho e ficar pensando negativamente que aquilo é uma má sorte, que aquilo vai acabar te trazendo má sorte, mas porque você formou essa má sorte em pensamento. Você derrubou a tua vibração, o teu campo vibracional. E aí você vai acabar atraindo aquilo, né? É a lei da atração, de que tantos falamos, é a lei da vibração, é a lei do que une as coisas similares, como o Espiritismo sempre fala. Bom, e outro ponto aqui importante que eles falam também é que precisamos distinguir quando a gente vê um sonho e tem uma mensagem perfeita para a gente, né, que às vezes ocorre de vermos um parente falando algo, né, aí é diferente. Aí não é uma questão de sorte ou de adivinhar-se. Aí é uma questão de uma mensagem que muitas vezes pode ter sido realmente passado por um espírito amigo. É isso que eles comentam aqui. Questão agora 405. Acontece com frequência verem-se em sonhos coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? Resposta: pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer, que este viu aquilo que desejava. Foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. É uma ótima resposta aqui dos espíritos, eu acho que é bem claro, né? Não precisa nem explicar aqui. Eles falam um pouquinho sobre as ideias do nosso dia a dia e que acabam se reproduzindo nos sonhos também, né? Durante o dormir. Por que isso acontece? Porque ainda existe uma ligação muito forte do espírito, mesmo que da alma que se desprendeu temporariamente, né, com o corpo. Então, os pensamentos do corpo também fluem para o espírito. E aí acaba se formando também algumas visões e algumas ideias daquele pensamento terreno, daquele pensamento aqui da matéria. 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas muito nossas conhecidas a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? Resposta: de que absolutamente não cogitam? Dizes. Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu vai visitar, sem que saibas sempre o em que eles pensam. Demais não é raro atribuir-lhes, de acordo com o que desejais, à pessoa que conheceis, o que se deu ou o que se está dando em outras existências. Então podemos estar vendo ali também uma visão de outra existência, como os espíritos já falaram também. Podemos ter uma visão do passado também. Muito bem. Questão 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Ou seja, precisa estar completamente adormecido, em profundo sono, para que ocorra a emancipação do espírito? Resposta: não. Basta que os sentidos entrem em torpor, para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, desde que haja prostrada das forças vitais.
o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, uma pessoa bem idosa, né, tem mais facilidade para que o espírito se desprenda, se solte, com mais frequência, inclusive. Às vezes, um pequeno repouso. Uma explicação. Assim se explica que imagens idênticas às que vemos em sonho, vejamos, estando apenas meio dormindo, ou em simples modorra. Esse estado de transição, né, entre quando você está quase dormindo para o mundo espiritual, é um momento de alta percepção. E muitas pessoas, quando estão ali naquele estado quase adormecendo, e aí sou eu só comentando, né? Quando as pessoas estão quase ali adormecendo, você ouve uma palavra, você ouve um nome, claramente, você ouve chamarem o teu nome, claramente, né? E é muito comum, é muito comum. E você ouve, você chega a ouvir tom de voz. Eu não ouve só na forma de pensamento. Muitas vezes você ouve em tom de voz. Palavras assim que você nunca tinha ouvido. Né? Então acontece de casos da pessoa ouve, vai procurar no Google, vai procurar, é o nome de pessoa, realmente. Realmente é o nome de pessoa. Então, é muito comum. Comece a perceber isso. Naqueles momentinhos que você está quase dormindo, quase cochilando. Se não vem nomes, se não vem palavras, se não vem qualquer tipo de frase na sua mente. Porque esse é um momento que você nem foi ainda, né, mas também não está na matéria. Está ali quase se desprendendo. E aí você volta muito rapidinho. E aí você traz com nitidez aquilo. A nitidez é imensa, é perfeita. Né? E é esse o trabalho, por exemplo, que os médiuns da casa espírita, principalmente os que ouvem, que têm facilidade de ouvir, eles fazem. Né? Eles chegam a um estado de relaxamento profundo, né? E também os indianos também, da mesma forma, né? Os que fazem profetização, como foi citado aqui, né? Judeus também, de origem judaica, os antigos profetas, né? Também nesse transe assim, quase se desprendendo. E aí ouve claramente. Bom, e aí então a 408. A 408 fala exatamente isso. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa, ou com o que nos está na cabeça, ou o que nós falamos durante o dia, né? Essa é a pergunta de Kardec. Tá? E aí eu acrescento, muitas vezes até você nunca ouviu falar naquela palavra, naquele nome, né? E você ouve. Resposta dos espíritos. É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Pessoal, exatamente o que eu comentei acima. Né? Então, muito sincronicidade aí, muito perfeita. Vamos para 409. Doutras vezes, num estado em que ainda não é bem o do adormecimento. Estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí? Efeito de visão ou de imaginação? Resposta. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Mas nesse caso, não pode nem se dizer que é sonho, né? Porque o espírito ainda não
Ainda não dormiu, o corpo ainda está ali meio que adormecido. E vem uma imagem assim perfeita na tua mente. É muito comum. Coloquem nos comentários, pessoal. Essa é a hora do comentário. Coloquem. Não precisa descrever os seus sonhos pessoais, por favor. Mas coloquem assim, já aconteceu comigo isso, já aconteceu comigo aquilo. Fiquem à vontade, tá? Eu gostaria muito de ouvi-los também. Então, comentem, deixem seu like, inscrevam-se se não está inscrito. 410. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Resposta: provém da liberdade do espírito, que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Então, como já estudamos em outras questões anteriores, né, a nossa mente é muito maior, tem muita mais capacidade do que somos capazes na matéria. Na matéria aqui, reduz nossa capacidade de pensamento, de raciocínio. Né? Nossa mente ela fica coberta e abafada pela matéria, pelas capacidades limitantes desse corpo, dessa matéria. Quando nós nos desprendemos, a nossa mente expande. E nós temos, então, ideias fantásticas. Né? O que temos que tentar fazer é justamente trazer e voltar com essas ideias. E é possível. Tá? De uma certa forma, essas ideias voltam, mas elas voltam entorpecidas, guardadas. Com meditação espírita, com pensamentos positivos, elevando a tua vibração, constantemente fazendo seus momentos de oração, você consegue cada vez mais trazer essas intuições, na forma de intuições, esses pensamentos guardados, né? Essas ideias que você teve no mundo espiritual, mas que estão guardadinhos dentro de você. Né? Como dizia Platão, né? Temos todo o conhecimento guardado dentro de nós. Não temos todos, mas temos muito, muito mais do que conseguimos usar no nosso dia a dia. Questão A, 410A. De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, pelos esquecer, não os podemos aproveitar? Então, Kardec pergunta, olha, de que serve, então, ter essas ideias se não conseguimos nos lembrar delas, né? E aí vem a resposta dos espíritos. Vamos ver a resposta deles, qual vai ser. Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que, comumente, o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração no momento. Então é isso. Então, no momento oportuno, elas voltam como inspiração. Tá? Mas cabe a você também permitir isso. O ser que vibra o tempo inteiro negativamente, o tempo inteiro está nervoso, não tem aquela paz interior, né, necessária para que a intuição suba, aí não recebe essa intuição. Não se lembra das coisas boas da espiritualidade. Não recebe a inspiração dos bons espíritos. Nem a intuição que vem de dentro, nem a inspiração que vem dos bondosos espíritos. Não recebe, porque está vibrando muito negativamente, não tem paz nem para parar para ouvir as suas intuições. Essa foi a 410A. Questão
411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Resposta: acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar aqui em estado de vigília. Tem a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Muito bem. Bom, como já falamos, o espírito não tem que ter medo de morte, né? A gente sabe que vai morrer um dia. A gente faz a nossa jornada da melhor forma possível, entregando o que há de melhor para as outras pessoas, para a nossa família, estudando constantemente, com disciplina, retidão, oração. Como é que uma pessoa dessa vai ter medo de morrer, né? Ah, ainda não fiz tudo o que eu queria. Então corre e faz. Corre e faz. Não espere o amanhã. Faça logo. Esse é o único segredo. Questão 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Ou seja, pode o espírito, lá na espiritualidade, trabalhando, correndo de um lado para o outro, que o espírito não para, conforme falaram os espíritos aqui. O espírito fazendo o que tem que fazer na espiritualidade, ele pode fatigar o corpo enquanto o corpo está aqui dormindo? Resposta: pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual um balão cativo ao poste. Assim como as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Muito bom, né? Então, entendemos também aqui que de vez em quando a gente pode... Ah, tive uma noite de sono mal dormida, não sabe por quê, né? Pode ter sido a falta de um momento de repouso também na espiritualidade, um momento ali que você não estivesse fugindo ou não estivesse com perturbações exageradas, talvez, né? Bom, pessoal, encerramos hoje. Encerramos a 412, encerramos a parte de o sono e os sonhos, né? E aí, vamos para aquele momento de conhecimento espírita, que a gente faz sempre aqui no final, né? Com um resumo disso tudo que a gente leu, né? Muito, muito importante na hora do sono, repousarmos com pensamentos bons, sempre com pensamentos bons. Ninguém vá para a cama para discutir com a esposa ou discutir com o marido problemas do dia a dia. Não, não é um local para isso. A cama é repouso. Oração, necessário oração. Desligue a televisãozinha, desligue o jornal com a má notícia, desligue tudo, pegue um bom livro, algo que vai te colocar para cima espiritualmente, que vai te dar aprendizado. Pegue o livro dos Espíritos, pegue o Sinal Verde, um outro bom livro para você ler e fazer um aprendizado. E oração, oração a Deus, agradecendo pelo dia que passou, agradecendo pela noite de repouso, com total descanso do seu corpo, e que seu espírito possa ser conduzido à espiritualidade mais elevada, sob proteção de seu mentor e de espíritos bondosos, para estudo, evangelização, direção, trabalho, orientações para a sua vida terrena. Oração de agradecimento pelo dia de amanhã também. Agradecimento, não reclamação, hein? Tá bom? E é isso, pessoal. Uma oração antes de dormir sempre nos deixa com o espírito elevado, repouso para o corpo,
e nos prepara para o excelente dia do amanhã. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Encerramos aqui então essa aula, a aula 45. Nos vemos então na próxima aula. Um beijo no coração de todos.